Na página 10, para a patologia, o curso intermissivo proporcionando soerguimentos evolutivos. Então, eu vejo que o curso intermissivo hoje, pelo menos no nosso contexto aí de intermissivistas, é o que dá a maior base para a gente poder ter essa força, né? Poder conseguir trabalhar melhor essa nossa vontade para conseguir efetuar esses soerguimentos evolutivos. Então, muitas vezes a pessoa, às vezes ela nem acessou ainda as informações da Conscienciologia. Então, ela chega aqui, você vai conversar com ela e ela começa a contar a sua história de vida, tal. E às vezes ela fala, olha, eu tirei forças, não sei de onde, eu lembrei de determinadas coisas, eu tinha determinados princípios, determinados valores e eu consegui dar a volta por cima. Então, às vezes você vai investigar melhor. Então, às vezes é um intermissivista, a pessoa traz aquilo, né, bem fincado do seu curso intermissivo e dá aquela força maior desse soerguimento. Então, no nosso caso também, aí se a gente for pensar, soerguimento a gente encontra na sociedade de modo geral. E aí, para o nosso contexto de intermissivista, isso acaba tendo um peso maior até, se a gente for olhar. Porque, veja, eu tive um curso intermissivo. Se eu não conseguir efetuar um soerguimento ortoexemplificador, é uma vergonha, né? Porque eu já vim gabaritado, já estudei lá uma série de disciplinas, me preparei. E aí, perante uma pessoa que nem tem curso intermissivo, às vezes ela sai melhor, então aquilo é um tapa na cara, né? No nosso contexto aí evolutivo. Então eu vejo desse modo aí também. Esse tema surgiu quando eu estudava o verbete que chama reciclogenia. E aí lá, um dos sinônimos de reciclogenia é o soerguimento, a soerguimentogenia. Aí eu pensei, né? Caramba, isso dá um verbete. Será que eu consigo escrever? Aí eu falei, acho, vou tentar, né? Aí mandei o tema, aí a Dulce, conversando com ela, falou, coloca um qualificador para você tratar do tema mais de modo homeostático, porque soerguimento poderia ter uma conotação neutra. Eu fiquei pensando, ortoexemplificador. E aí eu fui vendo que eu tinha experiência, eu fui vendo que eu passei por alguns soerguimentos na vida, né? Hoje tento aí colocar alguns altos desafios para chegar nesses soerguimentos aí ortoexemplificadores, e aí eu consegui escrever o verbete. Então foi assim, estudando outro verbete. Consegui chegar no soerguimento, né? Professor Valdo, Sim. Aqui no B. Quer continuar, Cris? Mais uma. Pois, você pergunta. Ok. Aqui no B. Pode tirar para o ímpar aí para a gente ver. Ela deixou, obrigada. Aqui no seu verbete, na página 38, nessa listagem de caracterologia, o senhor trouxe o item número 4, que é a convivialidade. Eu estava pensando que existem algumas pessoas que servem como senha. Parece que a proximidade daquela pessoa faz você desenvolver aquele assunto específico. Que às vezes ela tem um acesso extrafísico que você não tem. Como assim? Ela tem sensibilidade em certas coisas que você não tem. Sim. E o melhor da história, às vezes ela nem sabe que ela tem essa sensibilidade daquele nível. Sim. Tudo tem, tudo isso existe em matéria de parapsiquismo. Agora veja, desses 7 itens, a convivialidade parece ser dos mais banais que tem aqui. Você não acha? Eu acho que é um dos mais sérios. No entanto, é dos mais sérios que tem. O problema da gente conviver é importantíssimo por causa do processo da evolução. Eu tenho falado disso de todo jeito. As companhias evolutivas. Nós não podemos desprezar isso nunca. Vocês não sabem. A coisa mais séria da minha vida, talvez a mais séria mesmo de todas, é eu reunir vocês aqui em Foz. Raciocinem nisso. Ô Pilar, você já pensou nisso? Isso é terrível, pense bem. Gente, eu estou pegando o suprassumo das consciências humanas que entendem do processo de consciência delas mesmas. Que a ciência convencional não entende ela mesma, o cientista. Veja, eu estou pegando o povo que entende, que tem acesso, é o processo da acessologia, aquele que tem acessibilidade
de admitir o processo evolutivo. E eu reuni aqui, nós estamos chegando a 700 pessoas. Gente, quem é que já fez isso? Eu pergunto, quem é que já fez? Agora, por que é diferente? Muita gente já reuniu, milhões. Mas veja, quem é que reuniu milhões de voluntários pacíficos, sem precisar de pegar no trabuco, e pelo contrário, vocês vieram aqui para quê? Para serem xingados por mim. Eu xingo vocês todo dia, animais, animai-vos, vamos evoluir. Vocês não acham que isso é uma vitória? É um triunfo? Agora, ó, eu fico pensando nisso, e aquele nosso amigo aí, um dos emissários lá do Transmentor, ele falou assim, olha, nós já vamos. É uma pena, porque se eu pudesse, eu ia ficar aqui com vocês. Quer dizer, ele gostou daqui, ele viu o ambiente, como é que está. Outra coisa, esse é grandão. Ele é de semi-consciência para cima. Está entendendo? Como é que é? Vocês lembram que eu já falei nesse nosso amigo que teve aí? Ele me falou isso lá em casa. Os 3 foram lá se despedir de mim, sabe? Bater continência. Muito engraçado isso. Agora veja, para mim, ele falou por causa disso. Gente, na história, vamos estudar a história. Eu já estive estudando isso já faz alguns anos. Quem é que já reuniu isso do ponto de vista de voluntário, dentro de um clima moral, sem injunção de dogma, sem nada de levar a pessoa para ela ficar eleitor de cabresto, sem forçar nada, com democracia? Quem é que já fez? Agora, visando o quê? O objetivo, a própria evolução da pessoa, mas através da conscienciologia. Então, veja, o problema da convivialidade aqui é um dos pontos altos que tem. No entanto, é uma palavra muito banal, convivialidade. Agora, é seríssimo. Eu acho que o mais sério também, além da reunião, é a sua capacidade de dar exemplo, no sentido de falar, pontuar o que cada um precisa e chamar a atenção. Não, o problema é esse. Agora, eu só vim para cá depois que eu já tinha feito um embasamento da conscienciologia. Eu trabalhei praticamente o negócio de 66 a 99. A verdade foi essa. Foi mais ou menos uns 33 anos para chegar aqui. 66 para 99, quanto que dá? Dá uns 30 anos aí, né? 30 anos. Porque foi aí, então, que eu vim para cá e falei assim, agora aqui nós vamos ampliar isso. Foi aí que a gente começou com a coisa mais séria, etc., e depois nós fizemos o tertuliário aqui. Que a gente já vinha com as reuniões aí com a Kátia e a turma lá embaixo há muitos anos. O Salão Verde. Agora, o que eu vejo é isso. Esse é um dos pontos altos. Então, isso é uma boa coisa para todo mundo pensar, pelo seguinte, as ICs são baseadas nisso. Se as ICs são baseadas nisso, tudo que você tem de contato, de grupo, é baseado nisso, é a convivialidade. São as companhias evolutivas. Como é que fica? Agora, outra coisa, essas ICs estão crescendo. Hoje nós chamamos as 20 já funcionando. Como é que é isso? Isso tudo tem sua razão. A gente está conseguindo, pouco a pouco a gente chega lá. Eu não consegui isso lá dentro do movimento espírita, fiz lá um bairro inteiro, que hoje é uma loucura de tanta casa e tanta gente que tem, mas veja, não adiantou muita coisa, aquilo é banal. Agora, o nosso aqui não tem nada de banal, é tudo brabal. Ele não é sério para chuchu, entende? Tudo que nós falamos, as coisas que a gente procura, como é que fica? Então, mas o senhor não conseguiu no movimento espírita e conseguiu aqui. Isso tem relação com o curso intermissivo e com a capacidade de aceitação. Mas isso tudo a gente está visando o curso intermissivo. Sim. Agora, o problema todo é o seguinte, que eu teria que criar aqui, esse aqui era a filosofia do processo, o princípio, lá do Pandeiro. Criar aqui um campus que servisse de exemplo para os outros campos. É o que a gente está tentando fazer. Então, a Cognops era para caminhar para isso. Agora, a hora que isso aqui ficar mais composto,
tiver, por exemplo, uma entrada da Cognópolis, lá, o pórtico, a hora que tiver o megacentro com um tamanho maior, porque agora nós vamos fazer maior ainda do que era o plano. E outra coisa, ele pode ser aumentado depois. E sempre foi meu sonho do horário de consumo. Agora, vocês vão ver, a planta está muito melhor, o Niemeyer retocou, melhorou muito. Eu gostei muito daquela planta, a nova. Você já viu? Vale a pena ver. Impressionante, está com a cara, ela está aí. E outra coisa, já tem lá o local para avançar mais. Agora, vai ter 10 mil metros lá o processo nossa exposição. Para a primeira parte, depois ainda pode aumentar para 5 mil. Isso é o ideal. Agora, eu estava falando aí para o engenheiro que esteve aí, o arquiteto, que lá, por exemplo, nos Estados Unidos, a maior biblioteca que existe é a da turma do Congresso, tem vários pavilhões, são vários edifícios que já fizeram com o negócio. Aquilo lá tem que aumentar cada vez mais, devido aos milhões de artefatos de saber que tem lá dentro. Agora, o nosso aqui não precisa ter tantos milhões, alguns milhões, mas de coisa selecionada. Isso é que interessa. Porque tem muita coisa que a gente não precisa de guardar. Com o tempo pode fazer uma seleção disso, ficar com aquilo que seja essencial. Mas até lá, nós temos que fazer a seleção. A seleção, a gente tem que receber tudo que tem durante muito tempo, até selecionar tudo e ver o que se passa. São astecas. Eu considero astecas superior a fazer 100 pavilhões cheios de material. Isso é bobagem. O problema é ver quais são as técnicas mais importantes, que é essa que a pessoa vai aprender muito. Se você fizer 100 pavilhões, ninguém vai ter possibilidade, numa vida de 100 anos, de estudar todos os 100 pavilhões. Então, vamos fazer que seja aí 2 ou 3, mas que tenha essência para a pessoa entender naquela vida, já ajuda. Então, o caso nosso todo é de pensar muito nesse processo da convivialidade, que é a conviviologia, é a sociologia. Agora, veja, isso é tão difícil que tudo que diz respeito às pessoas, eles cortam. Foi feito o psicógrafo, que era o psicograma, para analisar os políticos e os líderes. Eles cortaram, porque aquilo ia contra eles. A ciência convencional cortou o processo da consciência, porque tem que examinar o cara. Vão ver os defeitos dele, eles não querem estudar. E assim é tudo. Tudo que faz, que começa a estudar pessoas, não querem saber. A psicologia corta tudo que seja análise da pessoa. Eles têm medo disso. Qual é o aspecto mais obscuro desse congresso que tem aí, eu quero de psicologia? Qual que é? A personalidade. O que é que a psicologia mais navega na pizza, você está entendendo? E patina na pizza? Personalidade. Vocês estão entendendo? Então, o que nós estamos estudando é a coisa mais difícil, mais antipática e mais profunda e mais séria que nós precisamos, que é a sua pessoa, a sua personalidade, a sua consciência. O espiritismo foi combatido desde o início porque estudava justamente o espírito, que acabava era isso mesmo. O que seria a conscienciologia? A espiritologia, mas de um ponto de vista evolutivo, mais avançado e sem conotações burras de religiosidade. Acabamos com o negócio de idolatria, de sacralização, de tudo isso. E é isso que a gente precisa aqui. Então, por exemplo, vocês me aguentarem durante 10 anos, vocês estão de parabéns, já é alguma coisa. Vocês estão me aguentando há quantos anos? 82? Então são exatamente 30 anos. E outra, ela já tinha o início de cabelo branco, não foi eu que fiz, tá? Entende? Mas são 30 anos, são 3 décadas. O Valdo, nisso que você está falando, que é uma base realmente de importância, porque se fala de assistência, assistencialidade, não se evolui sozinho, tudo é baseado na conviviologia, né? Mas a importância realmente não é tão dada que esse final de semana, que teria um curso de fundamentos da conviviologia, teve que ser suspenso por falta de quórum. Pois é, mas isso varia, que às vezes tem curso também que ultrapassa aquilo que eles pensaram. Isso varia. Tem curso que às vezes não pega ainda, tem que ir com calma. As nossas coisas são muito avançadinhas. Você sabe,
tem que ir com calma, você tem que fazer a clientela, a freguesia, os alunos, o auditório, porque tem muita coisa nova. Porque até mesmo a questão da conviviologia acaba sendo muito destacada quando se fala no convívio a dois, né? Duplismo, etc. Mas nessa parte mais ampla, ela realmente precisa ser mais... Agora, o que eu vejo é o seguinte, falado. essas coisas têm que ir devagar mesmo. E nós temos que insistir, ver se nós arrebanhamos os intermissivistas. Isso é que é importante, porque eles que é o nosso público-alvo, é intermissivista. Sabe, a convivialidade aqui tem que ser com intermissivista, o resto é secundário.